Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Vamos ter tudo sobre e-commerce, como começar uma loja online, que ofertas devemos fazer, como é que trazemos as pessoas até à nossa loja e como é que as obrigamos a comprar. E para nos ajudar trouxemos o Pedro Alfaiate, especialista em Shopify. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Como sempre, estou aqui com o Diogo Abrantes Silva. Alô. E com o Pedro Alfaiate. Alô, bom dia. Já te vamos apresentar às pessoas. Esta semana o Frederico Carvalho fez Gazeta, não está por cá. E logo numa semana em que nós temos um episódio super especial, nós vamos falar sobre e-commerce, vamos falar sobre como abrir uma loja online, como trazer pessoas, vamos falar tudo e mais alguma coisa. Como otimizar, não é? Também, como otimizar a loja. Importante. Sim. Exato, nós vamos falar sobre tudo e mais alguma coisa. Por isso é que temos cá o Pedro. Exatamente, para nos ajudar trouxemos o Pedro Alfaiate. Pedro, apresenta-te às pessoas. Então, o meu nome é Pedro Alfaiate, eu sou especialista em Shopify. Eu crio e ajudo a criar lojas online em Shopify. Para isso desenvolvi a minha comunidade, que é a Academia Shopifyers, que já conta com mais de 270 alunos, e é por lá que eu dou suporte aos meus alunos com os desafios diários das suas lojas online em Shopify. Muito bem. Ok, olha, antes de começarem o episódio, não se esqueçam de subscreverem o nosso podcast onde quer que nos estejam a ouvir. Vão também ao nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt para se juntarem a uma comunidade de mais de 900 marketeers. Já passámos 900. Acho que não chega aos 900. Então, Estamos quase, mas está a crescer muito devagarinho. É. Então fazemos um apelo, recomendem a um familiar ou um amigo o podcast. Sim, né? e quem ainda não entrou, não é? Quem está a ouvir isto e não entrou na comunidade, eu acho que vale bem a pena, porque exatamente nós partilhamos imensas coisas, mas não só partilhamos, como há uma entreajuda, e eu não sei se a Pedro também, se calhar na tua comunidade também tens muito isso, não é? Que há uma entreajuda das pessoas super importante, e sei lá, há um bug na meta, e então agora de repente nós já sabemos o que é que está a acontecer, basta uma pessoa dizer, já a outra a partilhar e a confirmar, é assim, vale bem a pena. É mesmo, eu por exemplo, olha, uma coisa que não sabes sobre mim, Pedro, eu sempre tenho um problema na minha vida profissional. A minha primeira reação é trazer o problema aqui para o podcast como um tema. Mas antes também, geralmente faço perguntas na nossa comunidade e há malta a responder. Claro. Eu tive, por acaso foi porreiro, e queria agradecer aqui às pessoas que vieram falar comigo, nomeadamente a Rafaela. A Rafaela, que se propôs a ajudar, etc. E acho que isso é porreiro. Epá, a malta vem e tenta perguntar o que é que se passa, posso ajudar, não posso ajudar, etc. E isso é um dos grandes valores que eu acho que a nossa comunidade tem. Bem, mas pronto, Miguel, vamos lá. Vamos ao valor. Olha, então é assim, eu esta semana, um dos desafios que eu tenho estado a ter, lembras daquela rubrica que fizemos na semana passada no último Exatamente, episódio? no final. É aqui sobre e-commerce. Eu há coisa de 3 semanas lancei uma loja online que não é cá em Portugal, e é um mercado diferente, e às vezes em mercados diferentes é mais difícil nós conseguimos entrar aqui com alguma dinâmica, ok? Eu não quero referir o cliente, mas estamos aqui a ter algumas dificuldades a arrancar com as vendas. Por acaso ontem tivemos um bom dia de vendas e parece que as dificuldades desaparecem, não é? Quando de repente há tipo, entram assim umas 7 ou 8 vendas e nós ficamos, ok, pá, que desapareceu a crise. Sim. Mas eu sei que não é, apesar de ter já pedido a reunião com o cliente, do género, pá, vamos falar já antes que os resultados piorem. mas é assim, isto realmente é um mundo que, apesar de ser um mundo antigo, ainda continuamos a ter aqui grandes desafios. Sim. Então o que é que eu propunha? Falámos um bocadinho sobre e-commerce e dividimos isto em 3 etapas. A primeira etapa, ser um bocadinho mais sobre que tipo de ofertas é que nós devemos fazer para entrar no mercado, como é que nós gerimos as nossas ofertas, essas coisas todas. A segunda parte, mais sobre user experience, como é que se configura uma loja, e como é que se otimiza uma loja, que às vezes o configurar hoje em dia acho que até é fácil mais ou menos para toda a gente. Sim. Otimizar quando as coisas correm mal é que é difícil, não é? Vemos as métricas que temos para fazer e tal, eu acho que isso era fixe, falámos sobre isso. E finalmente falámos sobre tráfego, como é que nós entramos como é que nós entramos a sério. Muito e bem. o que é que nós começamos a fazer, não é? A nível de campanhas, etc. Eu tenho aqui 2 dos maiores especialistas de Portugal sobre estes assuntos. O Diogo Abrantes Silva em tráfego e também e-commerce. Também e-commerce. Também fiz muito e-commerce. Também tens aqui um percurso de e-commerce. E o Pedro Alfaiate, então, bora lá. Se calhar a primeira pergunta que eu fazia para lançar aqui o painel é, ok, vamos lançar uma loja online. A nível de ofertas comerciais, como é que nós entramos nisto? Por onde é que começamos? É uma boa questão. Olha, e eu recentemente, a ajudar uma amiga minha, ela teve, por exemplo, exatamente esse problema que é...
é muito difícil. Ela está no mercado onde ela vende produtos para cães, não é? E está no mercado onde toda a gente vende o mesmo produto ao mesmo preço, não é? Ok. E eu acho que esse é um dos problemas que acontece muitas vezes, que é não há diferenciação. Quando não ok? há diferenciação, vamos para o quê? Esse é o tema. Esse é o tema. Ou seja, portanto, e este é o ponto que eu acho que é decisivo na criação de uma loja online, que é ou na criação ou na otimização de uma loja online, porque não gosto de. Vocês conhecem aquela expressão do leaking bucket, não é? Que é o balde com furos, não é? Porque eu não gosto de mandar tráfego para uma loja que aquilo são só furos e as pessoas saem por todo o lado e acabam por não comprar, não é? Então depois há muito investimento, mas só que as pessoas, como não convertem, como não veem a diferenciação, acabam por não comprar. Então isso não gosto de fazer isso. Portanto, a primeira coisa é ver, ok, então vamos lá ver como é que esta loja se diferencia dos restantes, não é? E uma das coisas que destacamos muitas vezes é o USP, não é? Unique Selling Proposition. Isso é muito atual, acho que as pessoas conhecem muito este conceito, mas a ideia é isto, é destacar essa diferenciação, sobretudo na loja. Portanto, quando eu entro numa loja ou quando vou criar uma loja, tem que ser claro para o utilizador qual é o elemento diferenciador daquela loja. Se não existe, tem que se criar um, ok? Então, mas quando estás a falar de elementos diferenciadores, estás a falar tipo Conta. de quê? Imagina, tem que haver um elemento que ajude o utilizador a tomar a decisão de ir com a tua loja e não com a do lado. Seja essa questão, o produto, que só há, tu só vendes aquele produto e és o único que vendes aquele produto porque é um produto personalizado ou porque é um produto específico, que tu és, sei lá, um tipo de roupa, por exemplo, que tu é que tens o designer e que faz as roupas e isso é claro, não é? Ou se toda a gente é igual, se tu és um retalhista igual a todos os outros, não é? Tens que criar uma forma de te conseguires diferenciar. Pode ser pela rapidez no serviço, pode ser pelo apoio impecável, pode ser por seres uma organização social, no sentido em que não fazes profit e o profit é reinvestido na sociedade. Mas algumas das coisas que estás a dizer são diferenciadores que acho que são importantes, e esse também da parte social. Então depende do mercado, mas no mercado de pet também acho que é super importante e relevante. Mas alguns diferenciadores estão um bocadinho por baixo da mesa, não é? Ou seja, velocidade, já todos temos mais ou menos. Esse é o ponto. É que cada vez é mais difícil diferenciarmos, não achas, Pedro? Sim, eu acho que é assim, há aqui vários pontos e tu tocaste aí numa coisa, Diogo, que há dois tipos, podemos ter dois tipos de desafios, que é quando temos um produto único, eu acho que aí de uma certa forma é mais simples, quando mais ninguém vende aquele produto. Sim. Agora, como deste o exemplo da tua colega que vende um produto que muitas outras lojas vendem também esses produtos, torna-se realmente mais difícil. E ao mesmo preço. Exatamente, porque normalmente quando é o mesmo produto vendido em várias lojas, a diferenciação, normalmente a pessoa instintivamente vai pelo preço. Qual é que é o mais barato? Se isto é o mesmo produto nesta loja e nesta também, então vou para o mais barato. Porque é que eu hei de comprar o que é mais caro? É a experiência do cliente, é a forma como a loja comunica, porque pode comunicar de uma forma mais diretamente para mim enquanto persona daquele tipo de negócio. Já falámos também dos portos rápidos e tudo mais, mas isso hoje em dia já é um dado adquirido. Há o pós-compra, no entanto isso aqui nem se reflete tanto, porque é o pós-compra, isso depois vai contar mais, depois na recorrência. Mas o pós-compra não pode diminuir como um diminuidor de risco naquela altura inicial? Ou seja, tenho de escolher entre duas lojas e vejo uma que parece que o pós-compra, as devoluções grátis e a oferta das devoluções sem perguntas, e não é? Isso pode ajudar-me, isto faz parte da oferta. Eu acho que esse ponto tem que ser, também acho que é cada vez mais difícil destacar, tal e qual como este destaque de esta diferenciação pelo o ser mais rápido, por exemplo, não é? Que hoje mais ou menos todos enviam em 48 horas. Exato. Portanto estamos aí. E o apoio ao cliente, por exemplo, já começa a ser muito semelhante, porque por norma já há lojas que já prometem o melhor apoio ao cliente do mundo, não é? E depois não tem um chatbot, nem tem um chat widget, um chat widget, ou seja, e depois mandam para um chatbot, por exemplo, e é um bot, e isso não necessariamente é o melhor apoio, não é? Eu acho que uma coisa importante também é ter resposta rápida, porque hoje em dia nem todas as lojas online têm um live chat no site, ou um WhatsApp, o que quer que seja. Porque
imagina, eu estou indeciso entre duas lojas. Eu vou à primeira, que ele tem lá um live chat, mas eles só me respondem passado uma hora. Entretanto, fui à outra, coloquei lá uma questão sobre o produto e responderam passado um minuto. Onde é que eu vou comprar? Eu tinha um melhor exemplo. Portanto, imediatamente. Eu quando estava a trabalhar a Bona Bebé, não é? E era inacreditável quando havia uma pessoa a responder na hora, a taxa de conversão duplicava. É inacreditável. Ou mais que duplicava. Sim, mas o produto também era um produto mais caro e também depende muitas vezes do produto. Mas, tendencialmente com produtos caros, por exemplo. Mas tocas aí num bom ponto. Vocês lá tinham um produto, não é um high ticket, mas é um ticket médio estamos alto. A falar, sim, estamos a falar sim, estamos a falar de um ticket médio relativamente que para Portugal, para a realidade de Portugal. Acho que o médio era 180, algo assim. Sim, portanto, mas para o produto carrinho de bebê, esse é um produto onde as pessoas querem falar com alguém antes de comprar. Exatamente. E isso é interessante. Portanto, realmente, mas isto para dizer o quê? Que este elemento diferenciador, seja ele qual for, e acho que uma das boas formas de o fazer é pesquisarmos, não é? Pesquisarmos por aquele produto ou aquele serviço e ver o que é que os nossos concorrentes estão a fazer neste momento e como é que os nossos concorrentes se destacam, para fazermos o oposto, não é? Para ver, ok, então se eles destacam por aqui, deixa ver eu me destacar por ali, não é? Ou o que é que eu posso fazer, não é? E depois é muito difícil por vezes quando exatamente todos já oferecem ou já se posicionam como oferecendo um ótimo serviço ao cliente, como uma entrega rápida, incrível e com um preço também super competitivo, e nós o que é que fazemos? Não é? Pois, e então aí temos que pensar o que é que poderia ser essa diferenciação, não é? E não é fácil. E já vos aconteceu, enquanto especialistas desta área, nós temos o nosso cliente, não é? E o cliente geralmente não gosta de saber que, ou parece que é um bocadinho ingênuo da nossa parte, ou má vontade, nós metemos a culpa de um não resultado no preço a que o produto está a ser vendido e na qualidade do produto, por exemplo. Já vos aconteceu alguma vez este choque em que é tipo, nós dizemos, ok, se calhar isto não está equilibrado com o mercado, não é? Tipo, não estou a dizer que seja, por acaso não me parece, nesta fase ainda não me parece seja o que me está a acontecer a mim. Sim. Mas já agora pergunto-vos, ou seja, se a oferta está muito dependente também daquilo que nós estamos do que está a ser vendido, do produto, do preço, etc., e não apenas os diminuidores de risco como receba grátis em sua casa, devoluções grátis, etc., como é que nós abordamos o cliente neste sentido, às vezes? Há aí alguma framework? Já te aconteceu, Pedro? Mas explica lá melhor, Miguel. Tu estás a vender um produto que é uma ganda tanga e está caro. Ou seja, eu percebo o teu. Eu respondo àquilo que me tem acontecido, se calhar para dar aqui um tempo também ao Pedro, que é, por vezes, o nosso cliente só tem um produto medíocre, não é? E é verdade, e é muito difícil nós olharmos e vermos e dizermos: olha, vamos lá ver, está aqui o Continente, está aqui o Zooplus, está aqui o não sei quem. Quer dizer, por mais que eu queira muito comprar consigo, ouça, não há vantagem nenhuma aqui, não é? Pelo só menos há risco. É muito difícil para o utilizador ver essa vantagem. Ou há uma coisa muito única aqui, específica, de um produto que seja só mesmo você que vende, ou então é muito difícil. Portanto, o ponto aí é, eu acho que antes de começar é fazer essa pré-análise, que eu acho que é a melhor forma de começar, que é, olha, atenção, que é antes de começarmos a fazer tráfego, por exemplo, nós que temos os clientes que vêm para nós mais para tráfego, antes de começarmos a fazer tráfego, vamos lá analisar bem as coisas, como é que elas estão, não é? Porque não pensem que o tráfego vai resolver tudo, só trazer mais utilizadores aqui, não é? Porque não resolve. E como é que nós percebemos se a oferta... Espera aí, deixa só o Pedro. Agora já entendi aqui a questão. Eu acho que aí isso depois vai passar um bocado como é que a comunicação é feita, porque tu podes colocar o tráfego que tu quiseres na loja online, mas se a comunicação dentro da loja não for clara e eles não passarem bem o valor daquele produto, as vendas vão ser nulas. E aí voltamos àquela história das malas da Gucci, que é 1.000, 10 Qual é a mil. história? Qual é a história das malas da Gucci? Das malas são super caras, não é? Ou seja, posso comprar a mesma mala com o mesmo material num outro fornecedor que custa, sei lá, 50 euros. E a mesma mala quase igual, só que é da marca Gucci, não é? Porque é que elas são vendidas a, sei lá, 5.000, 10.000 euros, já nem sei quanto é que é. Ou seja, é a forma como tu passas o valor daquele produto, não é? Então é um bocado isso. O teu produto, em termos de material, até pode valer 5 euros, em termos de custo e tudo mais, mas tu podes vender por 100, 200, 300. E aí depois tem a ver a forma como tu comunicas esse produto. E nem de propósito, e agora não sendo aqui muito dentro de loja online, mas foi uma história que eu vi esta semana nas redes sociais, que há uns anos, num concurso de vinhos, houve alguém que levou um vinho que era o mais rasco
que era do supermercado, tipo 3 euros, só que eles engarrafaram aquilo numa 3 garrafa euros toda já é uma coisa boa. Já não sei quanto é que 3 era, euros. mas foi para um concurso de vinhos, só que eles meteram aquilo numa garrafa toda XPTO, com o rótulo todo XPTO, E a por aí malta- fora, a e malta contaram que- uma história do vinho e tudo mais. No final de contas, aquele foi o vinho que ganhou o concurso. Uau. Pois. É um bocado isso, é a forma como nós Claro. comunicamos o produto, que é isso que as pessoas também compram muitas vezes. E quando é que é o momento em que nós devemos começar a pensar em descontos e em entradas mais agressivas no mercado? Ou seja, nós temos a nossa oferta, pronto, temos o produto e essas coisas todas, e quando queremos lançar uma loja, falamos em lançar e depois em manter. Bem, Lançar uma loja, Sim, eu vou-te dar aqui entramos um- agressivos ou não? Eu vou-te dar aqui uma perspectiva que é: tu nem sempre podes fazer descontos. Ou seja, por exemplo, por vezes, como retalhista, tu tens que não oficialmente, porque Sim. senão seria um controle de preço e acho que isso Era dumping. é ilegal. Não, nem é dumping. Dumping seria tu venderes a mais Abaixo do baixo. preço de custo. Eu acho que é algo Preço de custo, semelhante sim, assim. acho que sim. Mas o ponto, eu não tenho bem certeza também, mas não, don't quote me. Mas o ponto é. Tu, por vezes, para venderes aquele produto, tu tens que seguir uma espécie de guidelines, porque senão depois não te vendem mais produto, estás a ver? E uma das guidelines, às vezes, tens que manter o preço a este preço. Portanto, tens de meter o produto a este preço, aliás. Portanto, isso Podes é juntar difícil. bónus por cima. Exato, É. então muitas das estratégias é tipo, ofereces 10% de desconto na primeira compra e coisas assim. Mesmo que isso te coma à margem, isso pode ser interessante. Mas só para dar esta perspectiva que nem sempre os descontos são uma opção, está bem? E isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Mas e quando será que é uma boa prática, por exemplo, referiste os 10% de desconto? Ok, tipo, por exemplo, registra-te no nosso site, recebes 10% de desconto na primeira compra, ou recebes 25% na primeira compra, whatever, o que seja, qualquer que seja o valor. sim. É uma boa prática. Quando estamos a lançar uma loja nova, lançamos logo com um descontozinho. O que é que se costuma ver aí nas lojas? Eu acho que é quase prática comum oferecer um desconto, embora eu não acho que tem que ser a regra. Embora muitas vezes o mercado já está mentalizado dessa forma: eu vou-me registrar na newsletter, eu vou receber um desconto. É Ou, verdade. pior, Já eu procuramos vou até. deixar o meu carrinho abandonado porque eu sei que Vem o daqui a desconto a 2 ou seguir. 3 dias eu recebo um e-mail com o desconto. É que depois as pessoas começam a perceber A os mecânica. esquemas, não é? Não é esquemas no bom sentido, não é? A mecânica por trás. Mas estás a tocar no bom ponto, estás a tocar no ponto da mecânica já pensada e estruturada. Nós temos a oferta normal do site, mas essa também está boa. Ou seja, carrinho abandonado, 3 dias depois recebes um desconto sobre aquele carrinho. Isso. Que mais Exatamente. mecânicas é que existem deste género? Mas aí já Sejam- é o UX, ou seja, eu diria Isso não- aí que eu já não- passa um pouco da Isso oferta, não sei. E o X é mais a parte operacional, Eu transacional vou da tocar aqui coisa. no ponto na oferta. Ou não? E agora aqui voltamos à parte de registar-se numa newsletter. Isto também foi algo foi um assunto que eu falei há cerca de uma semana, porque foi um post que eu vi no LinkedIn, que é quando temos o registar na newsletter na loja online, quando não oferecemos um desconto, normalmente o que os sites têm é registra na nossa newsletter e fica a par das novidades. Quantas vezes já te registaste numa newsletter porque queres ficar a par das novidades? Olha, da TechCrunch, O valor, não é? porque- de algumas notícias, sim. Ok? Sim, sim. Sim, mas é percebo. zero o valor, não tem valor. Pronto, aqui Principalmente quando lojas, não falamos não é? em desconto, e aqui lá está agregar valor à marca e tudo mais, é ok, registra na nossa newsletter e nós vamos mandar aqui dicas sobre como utilizar os nossos tipos de produtos, ou Por dicas exemplo. dentro do nosso nicho. Imagina, há bocado estavas a falar de carros para bebés, sei lá, agora não me estou a lembrar aqui de nenhuma Dicas de dica. parentalidade. Exato, olha, exatamente, Sim, sim, sim. um nicho Não, onde é loja de bebés. Sim, no Dicas caso- para mães, dicas para pais. Sim. Portanto, no caso da newsletter da loja para bebés, as pessoas tinham a possibilidade de adicionar os meses ou a data de nascimento da criança. Então isso permitia-nos calcular o número de dias e a fase em que aquela mãe estava, não é? Então Pois. os e-mails eram enviados mediante a fase. Então se estamos a 6 dias do seu bebé nascer, ou se não sei, de 2 semanas do seu bebé nascer, vai receber uma newsletter sobre, ou não é uma newsletter, mas é um e-mail, não é? Que se chama de drip marketing, não é? Olha, então isto é a mala de preparação de maternidade, é esta, tem aqui vários produtos, se quiser, e isto são sempre numa ótica de valor, isto são os produtos que deve pensar a sua checklist de produtos a levar, não é? De roupas para si, para o bebé, o que necessita, etc. Portanto,
E sempre nessa ótica, portanto, dá para fazer exatamente coisas muito, muito giras. Na loja, por exemplo, produtos de cães, pode ser se o cão tem esta idade, pode ser interessante sugerir um brinquedo, o que é que acontece nestas idades e falar um pouco sobre isso. Diga uma coisa, para irmos encerrando aqui o tema das ofertas, numa loja de e-commerce já existente, como é que nós conseguimos evitar que a oferta entre em desgaste? Ou seja, estes pequenos descontos, estas coisas que nós vamos fazendo, é natural. Por exemplo, eu recebo todos os dias uma newsletter, praticamente todos os dias, de uma loja de t-shirts, que já referi aqui, t-shirts para pessoas mais avantajadas, e estou sempre a receber, e aquilo parece que todos os dias recebo um desconto diferente. Eu já olho para aquilo e fico tipo, fogo, que é isto, não é? Como é que nós evitamos que isto aconteça? Ou seja, não desgastamos as nossas ofertas. Ou seja, é um bocado, e a ideia é um bocado de vender mais às mesmas pessoas. Por exemplo, sim, numa loja existente, nem sempre é conquistar novos clientes. Mais uma vez, eu acho que isso aí não trabalha tanto, ou pelo menos na minha visão, não trabalha tanto na oferta da loja. Pois tu achas que isto é mais para user experience? Sim, no meu ponto de esta oferta deve ser o ponto de diferenciação da loja. É uma coisa basilar à loja, deve ser uma estrela guia para a loja, não é? Ou seja, tu achas que a oferta então não varia tu achas não, que a oferta o meu ponto é tipo parte do, eu não quero chamar de marketing mix, mas pronto, posicionamento da loja, temos o posicionamento, temos uma oferta de valor e isso é estanque e depois o resto é a operação que vai acontecer e vai ser alterada. De pequenos descontos, estás a ver? São coisas que quando tu tens a tua oferta, a tua promessa criada, não é? É muito mais fácil. Tu podes ir dando descontos, podes não ir dando descontos, podes ir dando donativos, no caso da pessoa fazer uma compra. Há N coisas que tu podes fazer, estás a ver? Que não mexe com o teu, que não deve mexer, aliás, com o teu basilar, que é eu sou este tipo, eu garanto o melhor, imagina, o melhor apoio ao para cliente. O teu animal em 24 horas com o que for, apoio, não é? Desde que essa diferenciação esteja criada, estás a ver? E não mexes com essa diferenciação. Essa é a tua estrela guia. Isso é um pilar. É um pilar para ti, exatamente. E isso vai ajudar a que toda a tua empresa, toda a tua organização, toda a tua loja de e-commerce se mova toda no mesmo sentido. Porque se tu tens que garantir, e se a tua promessa é garantir o melhor apoio a cliente, não é? Tu tens que o fazer e não vais desviar nisso. E quando tu pensas num desconto, de uma oferta de um desconto da newsletter, não é? Tu pensas como é que eu posso associar isto ao apoio ao cliente e podes se calhar dizer, olha, eu faço a compra por si, e isso é um ótimo apoio ao cliente, estás a ver? Ok, então inclusive podes reforçar isso na newsletter, porque a newsletter não é só o e-mail de boas-vindas. Tu podes ter uma sequência de e-mails onde estás a agregar valor à pessoa. Olha, a pessoa registrou-se hoje, olha, bem-vindo, um e-mail de boas-vindas. Passado 2 dias, olha, agora um e-mail com umas dicas dentro do nosso nicho. Passado 4 dias, já podes começar aqui a falar de prova social da tua loja. Olha, o Manel comprou este produto, este foi o feedback, Passado mais um dia, olha, agora vamos falar aqui do nosso suporte. Olha, se você tem dúvidas se há de comprar ou não o nosso produto, fale diretamente com a nossa equipa de suporte. E a pessoa sente-se ali logo mais próximo. E tu começas a criar isto ali com uma sequência de e-mails. E tu há bocado falaste do Leaking Bucket, eu não sei se viste isso num livro. Eu li isso num livro que é o E-Commerce Evolve. Inclusive ele fala muito disto, de uma sequência de e-mails, ou seja, é uma sequência de e-mails ilimitada em que vai haver uma altura em que a pessoa deixa de ler os e-mails e está tudo ok, mas o objetivo que a gente tem que pensar é em que ponto desta sequência de e-mails é que a pessoa vai comprar e sempre melhorando dali para a frente. Eu acho que a lista de e-mails, a pessoa, pelo menos como eu vejo os e-mails hoje em dia, vejo o título e vejo de onde é que aquilo vem. Não, mas não abro os e-mails. Não, a maior parte deles abro um ou outro de vez em quando, mas eu acho que aquilo é para manter vivo o nome na minha cabeça, que é estes tipos vendem aquilo e aquilo está ali e aparentemente se me enviam e-mails todos os dias aquilo está vivo. Não é? Acho que é um bocadinho o papel. Tu podes não ser o cliente ideal dessa loja, porque eu também raramente leio esses e-mails, mas tu que conseguis criar a conexão ali com a pessoa, ela mais cedo ou mais tarde vai comprar da tua loja, isso é sem dúvida. Então pronto, eu vou meter aqui na minha checklist, temos de tentar perceber aqui um bocadinho melhor a nossa oferta e se a nossa oferta está a ser bem comunicada. Nós temos lá em cima um bannerzinho que diz, ok, oferta de portes a partir de não sei quantas libras e tal, temos de ter ali bem comunicado isto tudo. E garantir que toda a gente o recebe. E se esse é o elemento diferenciador, não é? Porque se esse não é o teu USP, se calhar não é isso que tu tens de destacar. O que eu vejo aqui é que nestas ofertas existe o elemento diferenciador, ok, muito bem, e aquele que te acrescenta valor,
porque aquilo que te acrescenta valor à proposta de valor, não é? Mas também há aquilo que diminui o risco da proposta de valor, que é os portos grátis, as devoluções grátis Sim. e o atendimento técnico, isso diminui o risco. Mas eu não sei se tem a ver, aí não deverá ter a ver com a proposta de valor, se calhar Uma tem a ver loja com a nova, segurança loja nova. da loja, tem a Pois, ver a com. loja nova. Loja nova, tu eu vou tens- falar um tens de pouco diminuir sobre risco. isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas mais na parte de UX. Eu não misturava os dois, não é? Que é porque este ponto é realmente muito importante, porque é aquilo que te vai diferenciar todas as outras lojas, estás a ver? Sim. E é muito importante que toda a tua loja comunique no mesmo sentido nessa tua estrela guia. Boa. Estás a ver? Porque se tu vais a meter elementos e vais adicionar elementos de segurança como sendo um dos teus pilares basilares do teu pronto diferenciador, quer dizer que os teus outros clientes têm que ser todos super inseguros ou ser reconhecidos como inseguros, porque caso contrário isso não é um ponto, não é tenho- uma mais-valia, Não estás tenho a a certeza perceber? que seja bem assim. Quando estamos a falar de high ticket, eu acho que a parte da segurança é muito importante. Eu não disse que a parte de segurança não era importante, eu disse é que se calhar não é o teu ponto diferenciador. Estás a Não, perceber? mas é que tu estás a ver a tua oferta apenas como pontos diferenciadores. E eu acho que não é só pontos diferenciadores. Não tem de ser, mas convém ser a tua. Haver ali alguma coisa que diferencia. Exatamente, não é? Mas Tem é que o ser conjunto de todas as coisas que lá estão na oferta. quase não a é? razão da tua existência. Eu tenho aqui uma questão. Essa loja tem método de pagamento PayPal? Tem PayPal, tem Stripe, tem. Porque tu tocaste Os num principais. ponto que é a marca é nova e então quando alguém aterra numa loja que não conhece lado nenhum, Quer a ver primeira o preocupação é ok, estou protegido caso aconteça alguma coisa. Eu próprio tenho esse comportamento. Eu, quando vou a uma loja online que não conheço lado nenhum, a primeira coisa que eu vejo é tem PayPal? Olha, Ok. sabes, a Se primeira tem, vez- então eu compro. Se não tiver, e se eu não tiver uma boa base de reviews, e mesmo assim as reviews podem ser falsas, Sim, não é é? o que é, não é? E repara, Pedro, quantas pessoas sabem isto do PayPal? Porque tu sabes, ok? Mas eu não só tenho a soube certeza que todas as quando pessoas. ouvi aqui uma pessoa há uns anos atrás chamada isto. Diogo da Silva que tinha comprado, estávamos nós em 2006 Mas o mercado em questão ou acho que sabe. 2007. Sim, eu não tenho a certeza. O mercado em questão dessa loja. Sim, sabe. o mercado em questão. Sim. Comprámos uma coisa e depois vejo o Diogo, recebe a coisa e pá, e não gostou de não sei do que, viu-se, agora vou já fazer o dispute e tal. Epá, tu és o terror das lojas E na altura online. tive a devolução, E recebeu mas a devolução o do ponto é dinheiro. esse: é que o PayPal realmente permite esta devolução e este dispute, que hoje está um pouco mais difícil do que estava anteriormente, Pois. mas este dispute e ser uma proteção para quem compra, ok? Sim. E há seguros também super interessantes. Eu acho que não tenho certeza se é o da McPhee, por exemplo, que cobrem até que dão, é um seguro para o comprador, portanto a pessoa que vai lá comprar, que cobre até, eu acho que é até um X. Na verdade, se vocês pagarem mais, aquilo é uma espécie de seguro, portanto se pagarem mais, cobre até mais, mas cobre, por exemplo, até 100 euros ou até 200 euros caso alguma coisa aconteça, haja um desvio, etc, tanto Sim. para o comprador como para Que é uma o... segurança que a Stripe não oferece. Eu acho que Não, nesse não, caso, são essa coisas loja diferentes. será interessante tu colocares os selos de confiança Do PayPal, junto ao adicionar ao carrinho e também na página de checkout. Se a compra é segura com PayPal ou Sim, algo mas assim do mais género. uma vez, eu dizia que isto é User mais experience. user experience. Ok, então Vamos para o passar Diogo- aos para o user Diogo finalmente parar de dizer que isto é user experience. É que é importante não misturar, Miguel, a sério, porque senão. Muito bem. É, assim, eu estou aqui, hoje estou aqui numa mera posição de quero tirar-vos o máximo possível, finalmente. Tirar o Diogo. máximo de sumo. Exatamente, só depois se eu pergunto ao Diogo lá fora, ele cobra-me. Aqui com o microfone ligado, ele não tem coragem de dizer que não. Olhem, se estão a gostar do que estão a ouvir, vão a w.marketingporidiotas.pt e inscrevam-se lá no nosso grupo WhatsApp, façam lá estas perguntas porque a malta responde. Sim, sim, É porreiro, sim, todos sim, menos sim. o Diogo. O Diogo nunca responde nada a ninguém. Não é verdade. Manda sempre o linkzinho do donate do PayPal. Então pronto, vamos passar para User Experience. Diogo, finalmente, explica-nos o que é User Experience no e-commerce na tua visão. Bem, uau. Portanto, experiência do utilizador, para traduzir para português, eu acho que também ajuda-nos a perceber que devemos. A ideia é melhorarmos a visita ao máximo do utilizador, não é? E essa visita deve ser, e essa compra, não é? Deve ser a melhor possível. Eu trouxe, na preparação para este episódio, eu trouxe aqui os 7 passos, que na verdade vou falar sobre 6, mas os 7 passos de otimização da taxa de conversão, ok? E que ajuda muito
muito a melhorarmos a nossa loja em termos de experiência do utilizador. Então, mas antes disso, user experience para ti no e-commerce é a pessoa entrar na loja e o caminho todo que percorre, tudo o que vê, etc., até comprar. Isso. É fazer com que essa experiência seja a melhor possível para o utilizador. Okay? Ou seja, a nível de perceber os riscos todos que não corre naquele site, tudo. Seja a velocidade do carregamento da oferta, do site, seja a comunicação da oferta, nem mais. Ok, então dá lá os teus passos e se calhar vamos comentando passo a passo. Então vamos a isto. Então, o primeiro é a relevância, não é? Isto isto tem um nome específico, é 7-Step CRO Analysis e, portanto, não sei, é porque em inglês foi onde eu aprendi, pronto, olha, foi este o nome que ficou. Mas então começa pela relevância, não é? O primeiro ponto, não é? E pensem nisto numa ótica de funil, que é o primeiro ponto é tentar, isto é relevante para o utilizador chega a esta página e percebe que ele vai conseguir suprimir a sua necessidade, ok? Portanto, se ele está à procura de roupa, é claro para ele que isto se aparenta uma loja de roupa. Então, isso é claro. Partes do princípio que então trouxemos a pessoa certa. Então, ou seja, tu quando geras percebo, certo. Ou seja, que a pessoa foi ali, exatamente. A pessoa, eu quero uma comida para cães. Ele percebe que aquilo é uma loja de cães, não é? De comida para cães, não é? Isso é claro. Não é como muitas lojas que no banner principal, no Above the Fold, não é? Diz lá, bem-vindo à loja não sei das quantas. E a pessoa olha para aquilo e tu vendes o quê? Nem percebe, não se percebe às vezes o que o que é que vendem, não é? É sempre o mesmo problema, Miguel, e costumo dizer isto muitas vezes. Nós não conseguimos ler o rótulo do frasco onde estamos, não é? Ou seja, é muito difícil. Quando nós estamos dentro da empresa, nós pensamos que é só fácil, que a informação está lá toda. Só que é muito difícil. E se não trouxermos pessoas externas, se não trouxermos feedback das pessoas, é muito difícil às vezes a percebermos destes temas que o Pedro agora, por exemplo, este exemplo que o Pedro estava a dar. Ainda para mais no mundo mobile, não é? Onde o tamanho do ecrã ainda é mais reduzido e a pessoa realmente não consegue ver nada. Miguel, não é? E eu questiono, não é? As próprias pessoas que criam sites, quantas vezes estão a programar e estão a programar primeiro em mobile? Estás a ver? Eu acho que a maior parte do pessoal faz isto em desktop ainda. Claro, apesar de termos os nossos próprios clientes, não é? Quando vão ver a loja, não vão para o mobile. Muitas vezes eles estão no trabalho, no desktop, a ver o site. Não é? Portanto, esquecem-se completamente deste mobile. Portanto, é super interessante e esta relevância então é super importante, principalmente nesta ótica mobile. Okay? Querem o segundo ponto? Sim. Confiança, não é? Esta é fácil. E era aquilo que nós estávamos a falar no fundo, não é? Que eu confio nesta loja ou não. Sim. Por isso é que ele estava só a dizer que isto era UX, UI, claro, ele já tinha ali os pontos todos. Ele tenta-me estragar isto tudo, já só traz 6. Vou ficar sem conteúdo. Já só traz 6. Agora vou dizer que afinal são 5. Sim, mas então e como é que se transmite confiança numa loja? O ponto é este, é ser claro, não é? E perguntarmos, fazermos perguntas, não é? Quando entramos nesta loja, se eu não conhecesse esta loja, se eu não conhecesse as pessoas que lá trabalham, não é? É-me claro que esta loja é de confiança, não é? Por exemplo, as reviews são um elemento de confiança, a devolução da compra, caso haja alguma coisa, é um elemento de confiança. Falaste em reviews, e quando uma loja ainda não tem reviews, é uma loja nova. Como é que vem a confiança? Nessa parte da confiança social? É um bom ponto. Agora, tu podes tentar usar, podes ir buscar essa confiança, por exemplo, mostrando as pessoas, que é uma boa forma de fazê-lo. Humanizar. Fazem muito estas perguntas e eu geralmente digo sempre a mesma resposta: é mostrar a equipa. Se gostarmos da equipa, nós compramos. Sim. E mostrar a equipa não é fotos genéricas da equipa. Isso é super importante. É meter a malta a falar. Não é fotos da AI. Não ponham fotos da AI, não é? Ponham. Diz, desculpa, Pedro. Fotos da equipa, sei lá, processar encomendas, embalar encomendas, a criar o produto, porque às vezes são produtos próprios, não é? Esse tipo de coisas humaniza a marca e passa muita confiança para o lado de lá. Claro. Boa, enquanto o Diogo está ali a ver a lista dele. Sabes o que é que eu queria? Eu queria dar uma ferramenta que eu pus nessa loja de produtos para bebés, já agora deixo o nome, Bona Bebé, que nós fizemos exatamente um vídeo em específico. Portanto, o chat de apoio é um vídeo, não é? Das pessoas que trabalham lá, não é? A dizerem adeus para a câmara, não é? E é um vídeo filmado dentro da loja. E isso traz uma confiança que a loja existe e uma humanização à loja. Claro.
incrível, não é? Eu lembro-me Portanto, desse vídeo e estava muito bem conseguido. E acho que é realmente importante mostrarmos as pessoas. é. E se calhar até funciona melhor hoje em dia do que a prova social. Porque a prova social está tão aldrabada, mas nós não podemos aldrabar as pessoas do escritório. Não é? Sim. E é por isso é que o live shopping, não é? É uma coisa que é tão utilizado hoje em dia. É um bom porque ponto. a pessoa está em direto, tu estás a ver a pessoa, tu Sim. crias Epá. ali conexão e é mais simples de vender, não é? Tens, Olha, tens tu- objeções, é isso, Miguel? Tu queres, não, Ao live mas shopping. eu já agora queria te perguntar: tu que és um especialista, porquê que achas que o live shopping não pega aqui? Ai, Tanto? Quê? Mas achas que não pega? Eu já vejo nos grupos Facebook e tal, malta a vender coisas online, mas parece que o live shopping é daquelas tendências de marketing digital, está para sempre para arrancar na Europa, não é? Olha, eu não sei até que ponto não és tu que estás fechado na tua bolha. Eu também falo por mim, eu não costumo assistir a live shopping, mas conheço pessoas que assistem e compram. E aliás, e os donos de negócios, se fazem isso constantemente, uma vez por semana, é porque vendem. Senão eles chegavam ali ao final da terceira, quarta semana, é pá, isto não dá, não. Mas quando é que temos uma Zara a fazer live shopping? Isso, pois. Eu calhar digo mais funcionava. nesse sentido. Ou Nós... não tem essa necessidade, não sei, não sentem essa necessidade porque tem ali tem uma presença forte, né? Tanto nas lojas físicas como no Ok. online, calculo eu. Foi só um parênteses. Diogo, podes continuar. Próximo, orientação, ou seja, o utilizador consegue facilmente perceber para onde é que tem que ir a seguir, ok? Sim. Isto também é um daqueles pontos, especialmente em mobile, como tu referenciaste, Miguel, e bem, que é, às vezes nós pensamos, não é? Mais uma vez estamos dentro do frasco, pensamos que é claro para toda a gente que é ali aquele botão para adicionar o carrinho e depois toda a gente sabe onde é que o carrinho está, mas não necessariamente sabe. Eu aqui neste E é caso claro. em específico, e uma das recomendações que eu fiz a este cliente foi o seguinte: isto é uma loja até de roupa, e uma das coisas que me estava a acontecer a primeira vez que eu cá vim foi tipo, eu adicionava aqui uma coisa ao carrinho e eu não conseguia perceber porque havia alguns tamanhos que estavam disponíveis e outros não estavam, e a diferença entre um tamanho que estava disponível e não estava era um símbolozinho de um envelope do género: não está disponível, envias um e-mail a pedir o teu tamanho. Isso E eu não tipo, sei se é mas eu claro. não percebo nada disto. E depois começo a preencher e eu preencho aqui os tamanhos, etc. Mas depois a seguir não é claro que adicionei ao carrinho quando eram peças 2 ou 3 roupas de conjunto e tal. E eu não tinha logo o botão a dizer vai ver o carrinho agora que adicionaste isto. Mas o que eu ouvi do outro lado, epá, e o nosso cliente, o meu cliente, se me está a ouvir, epá, não me leva mal, mas o que eu ouvi do outro lado foi um pouco, epá, mas é assim que a minha concorrência está a fazer. Vocês já ouviram esta resposta? Então não. E o que é que se faz em relação a esta resposta? Não quer dizer que esteja a fazer bem. Eu, quando é assim, eu prefiro propor um teste. Um teste AB. Olha, teste vamos AB. ter um mês em que está isso É o e melhor. vamos ter outro mês. Tiramos isso e colocamos outra coisa. Mas- E agora vamos comparar os dados. Porque só assim é que a gente. Sim. Porque é assim, até pode haver concorrência que faça dessa forma e que realmente funcione. Ou então não, eles têm ali e nem sequer repararam que tem ali um problema. um problema, o tal buraco no balde, não é? Pois, É um quantos bocado buracos isso. é que se quer, uma loja quantos buracos é que aguenta? Pois. Aguenta 1, 2, 3. Exato. Sim. Mas eu diria isso, ou seja, acho que o teste AB que o Pedro estava a dizer é das melhores formas de evitar qualquer discussão. Sempre. que É baseado em dados. Olha, está aqui, é isto. É um bom ponto, eu percebo o que me está a dizer. Sim. Isto foi a sensação da análise que eu fiz, é a sensação que eu obtive. Podemos testar, fazemos um AB só para ver se há uma diferença ou não, aliás. E pronto, e acho que é assim, é um tira-teimas bom. Olha, baseado até- nos dados. Até te vou dar aqui um exemplo. Isto foi uma discussão que houve ontem na minha comunidade, porque o Shopify tem dois tipos de checkout, que é o one-page checkout, que é tudo numa página, e tem o checkout de 3 passos, que é adicionas a morada, escolhes a transportadora e escolhes o pagamento. E agora toda a gente está a adotar o one-page checkout, porque teoricamente, sério? não é teoricamente, é realmente converte mais. Mas há casos em que o checkout de 3 páginas também converte mais. E ontem aconteceu essa discussão, no bom sentido, porque a cliente ou a dona da loja entrou em contato com os clientes para tentar perceber o porquê das pessoas não avançarem no checkout, e elas disseram que era muita informação pedida de uma vez e elas preferiam ter as coisas passo a passo. Sim, no Então mundo- está aqui um caso em que realmente o checkout de 3 páginas funciona melhor do que o one-page checkout. Isto é Certo. tudo um bocado, tem tudo a ver com o público. Claro.
é um com o bocado por aí. produto, sim, Com o do preço. produto. Nós, em Então é angariação um bocado de isso. leads- É tudo uma questão de testes. Embora nós podemos dizer, sim, na grande maioria do mercado o One Page Checkout funciona melhor, mas vai haver casos em que o checkout 3 passos também funciona melhor. Em angariação de leads, geralmente dizemos que dividir por passos funciona melhor. Pá, porque uma pessoa se apanha com um formulário de 10 ou 20 perguntas, diz logo, pá, não estou para isto, né? É. Mas realmente dividir por partes funciona bem. Agora, cada novo passinho é mais uma possibilidade de fuga, não é? Exatamente. É um bocado por aí. Depende, sim. Mas eu percebo mas acho que é testar. Eu acho que depende muitas vezes do produto. Sim. Uma das coisas que eu andei aqui a estudar e estava a ver é que muitas pessoas ficam desiludidas e sequer é por isso que o One Page Checkout funciona bem. Porque tu vês logo o processo final e muitas vezes quando tens checkouts em mais do que um passo, tu começas a ver um preço e depois de repente vês o preço com os portos e de repente os portos terem vindo depois alteram o preço final e pimbas. Ficas tipo, epá, então isto é mais caro do que eu pensava. É. Não é? Há uma em lojas de e-commerce há uma boa prática que é adicionar logo no carrinho este é o preço final, por Exato, exemplo, não é? mostras Tipo, é preço final. Não que há- é para tirar essa ideia e conseguires transferir as pessoas mais do carrinho para o Só checkout. que existe pressão, nós depois vamos falar a seguir mais à frente na parte do tráfego, é porque nós estamos a ver os produtos na nossa loja lado a lado. Mas quando estamos no Google Shopping, por exemplo, nós vemos os produtos lado a lado com outros produtos e muitos dos outros produtos não metem lá os portos para o preço ser ligeiramente mais baixo e nós de repente temos que começar a fazer aqui jogo de cintura com várias coisas ao mesmo tempo. Se isso acontecesse sem ser por código de desconto, por exemplo, em princípio a Google Merchant Center iria reprovar o produto. O preço tem de ser igual ao preço final do produto. Exatamente. É, porque eles inclusive Ele- têm lá algo no Merchant Center onde tu Sim. colocas os portos, não é? Os custos Sim, dos e eles portos. inclusive fazem compras de teste. Opa, então eu espero que as que Sabias? fizeram lá neste site não tenham sido teste. E depois mandam tudo para trás. Bem, posso ir aqui ao próximo passo? O próximo Vai. seria o estímulo, ok? Que é, no fundo, aquilo que tu estavas a dizer. Oportunidade. Ou oportunidade, ou ter um desconto, ou o facto de ser mais rápido, não é? Destacar esse ponto, mas no fundo estimular o utilizador a conseguir rapidamente responder: devo comprar aqui porque Sim. é mais rápido, porque é seguro, porque estão a perceber? E essa é a parte do estímulo, garantir que esse estímulo está lá, não é? E que o utilizador facilmente consegue justificar para si: eu devo comprar aqui por isto. Ok. Ok? Como é que nós fazemos esse estímulo? Pode ser muito fácil, portanto, tu podes destacar o shipping gratuito, podes ir destacando. Isto é importante, que é, eu acho que às vezes também nos esquecemos disto, que é, nós oferecemos o shipping e temos aquela barra cá em cima, que eu acho que é muito, muito normal dos e-commerce hoje em dia a dizer entrega gratuita a partir dos 40 euros, não é? Mas nos esquecemos muitas vezes de destacar olha, isto é verdade, não é? Ou a tua oferta... Isto é mesmo verdade. Sim. A tua oferta já chegou a este ponto. Portanto, isso é importante de destacarmos, mesmo que os pontos Ou seja, sejam tu claros. vais acrescentando coisas ao carrinho e a determinado momento vês assim uma daquelas notificações do site. Free shipping unlocked. Psh. E Por melhor exemplo- ainda é o falta X para atingir portos gratuitos. Também é ótimo. Sim. Que é quando a pessoa começa a adicionar produtos ao carrinho, depois aquele valor lá em cima na barra de topo, ou mesmo na aba de carrinho, começa a diminuir. Olha, falta X, e a pessoa tem aquela coisa, ok, então tem que adicionar mais qualquer coisa para ter os portos gratuitos. Isto também é depois uma técnica de aumentar o valor médio de carrinho. Sim. Carrinho. Sem dúvida. Ok. A seguir, segurança, e no fundo, se é claro para o utilizador que é seguro comprar ali, e por último, a conveniência, ou seja, o quão difícil é para o utilizador conseguir Sim. terminar o E seu na segurança, processo. logotipos, badges, chatbot ou Certo. live chat, Certo. coisas que façam com que a pessoa sinta isto há aqui pessoas com quem eu posso falar para resolver problemas. Isso. Principalmente quanto maior o ticket for, óbvio, né? Há muito esta discordância, Pedro, não sei se tens o mesmo, que é se devemos ter imagina o botão de chat no checkout, na página de checkout, não é? Porque há muita ideia de que pode ser uma distração e o utilizador depois acaba por não fazer a compra e entra em contacto e acaba por não terminar a compra. Tens muito isso ou nem por isso?
Há muita discussão sobre isso lá no grupo, não, nem por isso. No Shopify não há isso, não é essa Não opção. por uma razão, porque no checkout da Shopify não consegues colocar o live chat, a não ser que estejas no plano mais alto da Shopify. Que consegues fazer tudo, no fundo. Sim. Mas é assim, lá está. Isso aí é uma questão. Voltamos àquilo que é fazer testes AB para tentar perceber, ok, sem o botão de live chat no checkout, qual é que é a nossa taxa de abandono? Certo. Com o botão, qual é que é a nossa taxa de abandono ou se a taxa de conversão vai aumentar? Porque aí conseguimos perceber se realmente o chat vai ajudar ou não a que a compra se efetue. Boa. Eu acho que é um bocado por aí. Olha, vou dar um exemplo. Isto ainda estava em Inglaterra na altura. Eu comprei um produto, foi antes do Natal. Foi aquelas compras mesmo no limite, mesmo à tuga, não é? E eu já estava no checkout e disse, não sei se isto vai chegar a tempo. E tinha lá a bolinha do chat. E eu entrei no chat e disse, olha, se comprar isto agora, vou receber a tempo do Natal. E ela garantiu-me que ia receber. Provavelmente, se não tivesse ali o chat, se calhar não comprava com o receio que não chegasse a tempo. O chat funciona também exatamente no sentido oposto. Por exemplo, eu vou para Paris na próxima quinta-feira e então eu estou a alugar um carro. Quero alugar um carro, vamos lá dar umas voltas lá à volta. E o nosso avião chega às 11 da noite e para alugar o carro, todos aqueles sitezinhos diziam hora de levantamento máximo 11h30. E eu tipo, 11h30, eu com a minha mulher e com a minha filha é impossível, eu não consigo chegar lá. Claro. Então andei e depois fui ao botãozinho do chat de um deles, mas era um chatbot. Estive ali a falar com ele e tal, e o chatbot acabou por me dizer, mais vale não alugares um carro. Porque pelo menos foi honesto. ele foi honesto, ele disse, se Ou então estava mal treinado. se tu não consegues no mínimo 1h30 de margem, Miguel, não alugues o carro. E eu tipo, está bem, pronto, não alugo o carro, vamos apanhar o Uber. Pronto, vou gastar. Mas repara, eu acho que isso é uma melhor experiência de loja no sentido. Não me defraudaram. Exatamente. Sim. E tu assim sabes, ok, pronto, neste caso tu sabes que aquilo foi uma espécie de um bug, possivelmente. Eu acho que não foi um bug, atenção. Achas que ele está mesmo feito para. Olha, para mim fiquei com a melhor impressão sobre a loja. Ok. Sobre o site, fiquei tipo, ok, então quer dizer que realmente eles estão do meu lado, meu, e é o que eu quero, não é? Não lhes alugo agora, se calhar na próxima vez que eles me digam podes alugar e vai à vontade, eu acredito neles. Boa, olha, tenho aqui umas métricas. Queres umas métricas? Tu querias umas métricas. Então, olha, há aqui um livro. Como é que nós percebemos então? Eu não pensei em métricas à toa. Sim. Já falámos dos 7 pontos? Não. Era os 6, já E o falámos dos último 6. era o quê? O último era conveniência. Se era difícil ou então se era difícil ou não terminar a compra e nesta questão ainda dentro deste ponto da conveniência é importante ter os logotipos dos métodos de pagamento que a tua loja aceita. Sim. E normalmente parece por baixo isso aparece só na parte do checkout ou aparece antes do... Normalmente está sempre, pelo menos no rodapé está sempre, não é? Sim. Só que nem toda a gente vê o rodapé, aqui. não é? Eu estou-lhe a mostrar aqui a minha, está ali em baixo. Sim, no checkout tem que estar de certeza absoluta e muitas vezes, depois vai de caso para caso, também se coloca na página de produto abaixo do botão de adicionar ao carrinho. Que é para a pessoa saber, ok, eu vou adicionar ao carrinho, eu sei que tenho estes métodos de pagamento disponíveis. Eu diria até. Ok, dirias aqui então. Tu depois já fazes uma análise. Sim. Eu diria até que o ponto aqui não é. Eu vejo, por exemplo, os métodos de pagamento muito como o P de placement em marketing, não é? No sentido em que é distribuição. É a praça. Não, é distribuição, ou seja, é o facto de conseguires ter quantos mais canais tiveres, quanto mais métodos de pagamento tiveres, maior é a probabilidade de tu conseguires, é a maior distribuição que tu consegues de angariar aquela compra, não é? Okay. Porque se o utilizador gosta de ter Google Pay, então é Google Play que ele tem, não é? Então é fácil. Para mim, Stripe é a coisa mais, é o que eu confio mais. Tenho mesmo, acredito que é mesmo uma boa instituição porque trabalho com a API deles e não sei o quê. E gosto de ter aquilo. Se não tem, quando tem só o PayPal, eu, por exemplo, odeio o PayPal. Odeio. Pois. Eu detesto o PayPal, é horrível para mim, mas realmente é isso, temos de ter todos. Eu diria que ajuda pelo menos, por exemplo, Portugal não ter MBWay hoje em dia, esquece. Acho que é inacreditável. É ridículo, mas as gateways agora já têm todas MBWay. Já, eu diria já que sim, tem. a maior parte sim. Penso que já têm todas MBWay. Até o Stripe acho que já tem.
O Stripe já Uau. tem MBWay? Isso é Eu incrível. não sei se tem para toda a gente ou se é Só para premiums. exato, tipo para developers e tudo mais, mas eu já vi checkouts do Stripe com Olha, MBWay. No Vamos Shopify existe. Existe, mas atenção, o Shopify tem a própria gateway de pagamento que é o Shopify Payments, que na realidade é a Stripe que está por trás. Sim. Mas Então ainda, permite. ainda não Ainda tem não o tem MBWay, MBWay? tem multibanco. Mas eu ouvi Já foi. uns zunzuns que até É, final pá. deste mês eles iam adicionar em métodos de pagamento à Península Ibérica, que eu acredito que seja MBWay em Portugal e o Bizum em Espanha, que é Pois, o MBWay, é o MBWay de espanhol. lá. Sim, 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 sim. Mas não sei, isto não Diz, é de fontes verificadas, sim. é só um. Mas Diz, vamos Miguel. então às métricas. Então bora às métricas métricas. que nos ajudem a perceber se estamos a fazer um bom trabalho, se não estamos a fazer um bom trabalho, o que é que nós podemos melhorar ou não. Então, olha, eu posso dar aqui umas métricas, querem? Então, segundo. Há aqui um livro, nós até fomos, acho que foi no Tudo sobre E-Commerce, lá em cima, no Porto, que foi um evento que nós fomos na altura. Eu ouvi um palestrante e ele tinha este livro que é The Ultimate Guide to E-Commerce Growth, ok? E eu gostei imenso destas métricas do livro, porque ele dava aqui umas métricas muito genéricas e muito uma média para o qual nós podemos apontar, ok? Então ele apontou para de ter 11% de taxa de adicionar ao carrinho nas lojas, com uma média. não é? Visitante que De adiciona ao visitante carrinho. que acaba por adicionar ao carrinho, exatamente, ok? Depois, do visitante que acaba por adicionar ao carrinho, ok? Desses que utilizaram o carrinho, para checkout, 55%. Portanto, daqueles que adicionaram ao carrinho, ir para checkout 50%. 55%, aliás. E do checkout a terminar a compra, também, 84%. Então, portanto, são Então, aqui vamos lá. três repetir. métricas. Eu estou a apontar. Visitantes Para carrinho. Para carrinhos, quanto é que é? 11%. Portanto, 11% dos vossos visitantes devem estar a adicionar um produto a carrinho. Gente, isto quer dizer que tem que ser mesmo 11%? Não, isto é só uma média. Ou seja, ele tem muitas lojas de Tipo, isto e-commerce. depende do e- tipo de produto, depende de mil e uma coisas, não é? exatamente. Por exemplo, se o vosso produto é mais caro, pode levar mais tempo a adicionar o Geralmente produto ao estas carrinho. métricas assim são perigosas, porque quando É. o gajo ouve isto, depois vai à agência, pá, então mas agora Este ouvi gajo disse. o Diogo no podcast do Marketing para Idiotas disse 11% e nós temos 1,1%. É, mas esse é um muito bom ponto, porque isto ajuda-nos um pouco a pelo menos percebermos onde é que nós estamos, não é? Eu acho que isso Sim. dá-nos aqui uma ideia. E de Agora, que- se o vosso produto é mais caro, é normal que a vossa taxa de carrinho De seja carrinhos menor. Para checkout. para checkout. Então, das pessoas que adicionam o produto ao carrinho para checkout, 55%, ok? Portanto, Ok. 55% daqueles que adicionem, E de checkout para vendas dizias 80%. 84%, sim. É pá, pois. E nós com isto conseguimos perceber mais ou menos onde é que temos aqui o balde furado. Conseguimos depois perceber, ok, onde é que eu posso otimizar mais, não é? Para que este balde exatamente não tenha aqui uns furos. O que é que está a acontecer para que as pessoas não estejam a passar tanto do carrinho Sim. para checkout? Esta loja que eu estou aqui a trabalhar, eu tenho 78% de adição ao carrinho para processo de checkout iniciado. Uhum. E os que adicionam ao carrinho, 78% iniciam o checkout. Inicia um checkout. Boa. Ou seja, aquele passo que aparentemente eu estava a dizer, pá, mas os gajos da concorrência e tal, e que o gajo disse os gajos da concorrência fazem assim, eles estão a ir ao checkout. Mas depois de checkout para gajos que comprar é uma vergonha. Ok. Possivelmente tens aí um O furo. balde está ali. E dos, ali furado. dos visitantes, qual é que é a porcentagem que Eles- adiciona ao carrinho? Estamos a ver agora. Eu por acaso tenho Eu acho do que para mim tráfego essa base. é a métrica crítica aí nesse site. Tenho o feeling. Sim, fun fact: não utilizem, quer dizer, podem utilizar o Google Analytics 4 para estas métricas, mas lembrem-se que o Google Analytics 4 não tem todas as métricas, está bem? Portanto, usem as médias do Google Analytics 4, não usem as métricas específicas, os números totais. Sim, ok? agora, mas diz-me eu agora queria só perceber uma coisa. Então, aparentemente nós temos aqui um problema que foi o passar do carrinho para o processo de checkout, muito bom, 78%, quer dizer que as pessoas fizeram essa transição, mas depois do processo de checkout não terminaram o processo. E tu disseste, epá, não, mas cara, então a questão está aqui nos visitantes para carrinhos. Porquê que dizes isso? Para eu tentar perceber. Exatamente, porque tu estavas a falar disso daquele. A concorrência também faz assim, mas isso aí é o antes de adicionar ao carrinho, porque esse envelopezinho que tu dizias que aparecia lá é quando a pessoa ainda está para adicionar ao carrinho.
Ok. Ou seja, isso ainda não entra nessa métrica dos Exatamente, 80 e tu não qualquer tens coisa. ainda Aí a não- percentagem dos visitantes que adicionam aos carrinhos, aí é que tu vais ver se se este ponto Sim, está a só que funcionar eu ou estou não. aqui a ver um certo volume. Epá, temos para isto, a loja também tem 3 semanas, mas temos qualquer coisa quase como 250 adições ao carrinho, ok? De quantos utilizadores? Não sei, mas não importa. A partir do momento em que tens o número, um volume, 250 e depois tens quase 200. Claro que importa, se Mas tu ouve, tens ouve 10 só, mil... deixa-me só acabar até ao final. Quase 200 processos de checkout iniciados e depois tens tipo 7 ou 8 vendas. Pá, são 7 Não, ou eu 8 digo- para eu 200. Tens um problema aí digo-te também. já- eu digo Há aqui já um, qual é o- há aqui certo. um furo Certo. ou dois. Mas aí eu digo-te já qual é o furo. Queres saber? Qual é o furo? Eu não conheço, hein? Tu sabes Sim. que eu não entrei nessa loja. Eu digo-te já que é o valor final a pagar só é apresentado na página de checkout. E por isso, isto costuma ser uma das razões principais pela qual as pessoas acabam muito por ir Não. ao checkout, O mas valor depois não vem antes, terminam o valor a vem compra. antes. Vem antes do. Vem antes. Ok. Mas há qualquer coisa Há aí aqui nessa um página balde. de checkout Está furado. que não está a passar a confiança para o lado de lá. Não sei se é valor. Não, Estão a os ver como portos estas são métricas nos gratuitos. ajudam? Não é? Pois, para tentarmos descobrir aqui o sítio. O que é que se passa? A parte dos visitantes, se calhar começamos a ver agora na parte do tráfego. Sim, sim. E há aí uma métrica também importante, que embora não tenhas falado, Diogo, mas há outra antes do adicionar ao carrinho, que é do total de visitas na loja, quantas chegaram à página de produto. Certo. É outra também Sim. igualmente sim. importante. E depois a do adicionar ao carrinho pode-se fazer de duas maneiras, que foi a que tu disseste, que é do total de visitas quantas adicionar ao carrinho, ou podes fazer do total de visitas na página de produto quantas adicionaram ao carrinho. Porque tu aqui consegues perceber se fizeres das duas formas, tu consegues perceber se o problema do adicionar ao carrinho é na página de produto Isso. ou se é de uma forma geral. Sim. É um no muito bom site. ponto. Sim. Entendes? Eu também tenho outra métrica que utilizo para SEO, que é as pessoas que vêm por blog, porque muitas vezes há muito conteúdo. Quantas dessas passaram para a página de produto, ok? E aí a média é de 5%, ou seja, tentar ter uma média superior aos 5%, e é difícil. Mas em termos de SEO ajuda-nos imenso quando trabalhamos SEO numa loja a perceber, ok, estamos a conseguir que as pessoas venham para o nosso site, é verdade, não é? Organicamente, não pagamos por esse tráfego, mas será que também estamos a conseguir que as pessoas depois vão e façam uma compra ou não? Não é? Isso também é uma métrica interessante de ter. Bem, eu tenho aqui mais coisas, mas em termos de UX, queres que eu dê assim uma coisa rápida Bora. sobre. Então Dá vai. sumo, Em termos de UX, ainda tenho SEO para produtos, ou seja, esta ideia de quando criamos uma página de produto, não criarmos uma página de produto igual a todos os outros, igual à concorrência, não é? Termos muito cuidado, e uma das formas de fazer isso é otimizarmos a página de produto para SEO. Então fazemos reviews, vídeos do produto em específico, coisas únicas que mais ninguém tenha online, ok? E isso é um ponto, pode ser um ponto de diferenciação da nossa concorrência. Mais um que é muito importante, e eu fiz isto ultimamente, e acho que damos pouca importância a isto, que é uma estratégia de recompra. Ou seja, garantir que dentro desta experiência que o utilizador está a ter, nós pensamos na recompra, não é? Como é que nós vamos conseguir facilitar na recompra? E para esta minha amiga, por exemplo, eu criei-lhe um campo no WordPress onde ela estima até quanto tempo é que aquela ração vai durar, por exemplo, não é? Então ela põe lá uns 30, não é? Imagina que é 30 dias, daqui a 30 dias ela é alertada para falar com o cliente. Está bem? Aí há várias E formas. pensar nestas estratégias de como é que eu vou conseguir que as pessoas façam recompra depois comigo. Há várias formas aí que essa é uma delas, que é o relembrar. Depois tens pontos de fidelização, um programa de fidelização, não é? Olha, gastaste X, tens X pontos, e X pontos convertem em Y euros. Criar um programa de fidelização ou criar um programa de subscrição. No caso dessa tua colega, dava claro, perfeitamente. comida de Porque cão. se comida de cão sabe que aquilo dura para um mês, então a pessoa tem logo a opção De subscrever de por um subscrever Não sei. para a cada mês envia um saco de ração novo. Sim, Ou sim. encomendava logo 2 e a cada 2 meses. E a pessoa Sim. sabe que pode estar descansada de 2 em 2 meses. Ou Tem mês ali a mês ração. aquilo é enviado. É um bom ponto. Exato. Mas aí o email marketing é tudo, não é? Sim, claro. Mas sim, eu diria que estes dois pontos, e no fundo isto, não é? Tapar os buracos, não é? Tentar perceber onde é que poderia haver aqui buracos para as pessoas não estarem a comprar. Isto sempre antes de passarmos para tráfego, não é? Antes para pensarmos que vamos buscar
arriscar e vamos investir online, não é? E vamos investir X euros, porque depois, se não tapamos os buracos, o que vai acontecer é que todo esse, não digo todo, mas grande parte desse dinheiro acaba por se dissipar e não traduzir em retorno. Exatamente. Olhem, Vamos temos passar agora- para o tráfego? Vamos passar para o tráfego, porque temos aqui Só- mais uma parte. Mas queres Só- acrescentar? queria só dar aqui uma dica que vem de encontro. A gente há pouco falou de nós estarmos na nossa bolha e a gente olha para o nosso site e é óbvio que lá está e tudo mais. E também falaste aí num ponto que era a experiência do utilizador dentro do site. Eu vou deixar aqui uma dica, que é quando alguém lança um site e para realmente perceber se a experiência está fluida para o utilizador final e tudo mais, coloquem os vossos amigos, a vossa família a testar o site. Olha, vai aqui ao site e faz uma compra do meu produto. Mas sem dar dicas, só vai ao site, Certo, vai certo, lá certo, e, certo. e tu começa e tu, se estiveres ao lado da pessoa a ver ela a navegar, especialmente em mobile, tu vais perceber onde é que podem estar potenciais problemas. Porque Claro. há uma pessoa que nunca entrou no site e está ali e tu dizes, olha, procura lá a ração para cão, vê lá se consegues comprar. E a pessoa vai ao site, será que consegue comprar ou não? Entendes? Tu consegues perceber pela experiência de alguém que nunca esteve no site e estás ali a ver ao vivo, consegues perceber onde é que pode estar os problema. entraves Sim. na experiência do utilizador. Eu por acaso gosto de uma app que é a Microsoft Clarity, conhecem? Muito bom. E agora tem a AI que já dá sugestões e tudo. Epá, E- espetacular. E aquilo consegues ver os vídeos dos Yeah. cliques e tal. E acho que é muito bom e é grátis. É. Tipo, havia É grátis Big no Techs a darem sentido cabo de- de Não. outras que haviam. Não é isso. O que acontece são as Big Techs a recolher a informação sobre Yeah. os vossos utilizadores. Claro, mas nesta altura, É nesta isso. fase do campeonato, aquilo é uma ferramenta obrigatória. Ai, não é. É, Não e acredito agora de todo. a inteligência artificial até diz: olha, na página tal, Tá a uma ver aí. porcentagem de utilizadores abandonaram porque que dá logo ali Espetacular, insight e aquilo tudo. é incrível. É muito bom. Muito bem. E acho que, por exemplo, o Clarity tem, em termos de JavaScript a carregar, carrega muito menos, por exemplo, que um Hotjar. Sim, Adiciona epá, este o fun fact Hotjar era a tal empresa que eu ia dizer, pá, que foi completamente colocada de parte por causa destas Big Techs. desta Clarity. Pois é Sim, que possível. vem e de repente resolve aquilo tudo. Olhem, vamos para a última parte do nosso episódio de hoje: tráfego, ok? Eu, por acaso, neste desafio que estou a ter de e-commerce, nós somos responsáveis pela geração de tráfego, não somos propriamente pela parte da oferta e da UX. Apesar de, como não estamos a ter os resultados esperados, queremos ajudá-los a tentarem ultrapassar isso, por isso é que vos quis falar sobre isto. Mas, ok, vamos pensar em tráfego para uma loja nova. Para onde é que começamos a fazer o tráfego? Diogo, tu que és o especialista em tráfego. Para onde é que nós começamos? O que eu Como é que tu aconselho, começas? e os meus alunos vão reconhecer isto, que é o que é que eu aconselho? Sempre Fogo, o que é que aí vem? sempre a começarem com uma campanha de pesquisa, ok? Ok. E não de shopping, tá bom? Shopping é uma questão super interessante, porque o que acontece em shopping é preço. E se nós não temos um preço competitivo, mesmo que só queiramos destacar um produto de cada vez e otimizando um produto de cada vez, a comparação do preço é decisiva. E se vocês não têm um preço competitivo, já foram. E tá quando bem? dizes pesquisa, nem dizes Pimax. É Não mesmo digo pesquisa search. Uma campanha pura. de pesquisa e é o que eu digo sempre, uma keyword e um anúncio, tá bem? E começar com essa e otimizar para essa pesquisa o máximo possível e só daí começar a perceber se estamos a conseguir rentabilidade ou não, não é? E esse é o primeiro passo, porque das formas mais fáceis de anunciar em termos digital são as campanhas de pesquisa, não é? Porque estamos a trabalhar com o intuito do utilizador, ou seja, é a pessoa que nos diz o que é que quer, não é? E dois, é o timing do utilizador. É o utilizador que naquele momento está à procura de ração para cão, não é? Estão a ver? Portanto, isto é algo que acontece, por exemplo, no ChatGPT, que é interessante, também é uma forma de pesquisa, mas é algo que não existe noutros canais de olha, display, por exemplo. É que ração para cão eu não preciso propriamente ter assim um grande visual do produto. Sim. Depois tenho que ter Sim. e obviamente conta. Mas quando eu estou à procura, por exemplo, de roupa, eu venho e escrevo tipo camisa ou fato, smoking, ou uma coisa qualquer. E eu preciso ter um visual maior. Ou seja, se calhar a minha primeira prioridade não é ver a lista da search, é ver mais a lista dos produtos que aparecem no shopping. É verdade, mas o ponto é, se o utilizador fez scroll para lá disso, aquele resultado, aquele primeiro teu resultado está lá.
não é? Ok. E esse é o ponto. Se isto, numa ótica sempre de se não conseguires competir com preço, não é? E a ótica também não é numa ótica de irmos para pesquisas genéricas como camisa. Não, vamos para a camisa Long tail. vermelha, a Porque a slim camisa fit. deve ser um preço bem alto pelo CPC, não é? Às vezes nem é isso, nem é uma questão. Se calhar até nem é um preço bem alto. Porquê? Porque é tão genérico que a compra acaba por não ter tanta concorrência, porque a compra acaba por não acontecer, não é? Mas o ponto é ir para uma coisa muito específica. Numa campanha de pesquisa, por exemplo, não é? É ir exatamente Então, para camisa, slim Então a fit, tua estratégia vermelha. começa, vais para uma campanha de search e a seguir? O que é que seguir- acontece depois? Sim, a seguir sim, ok, começar a avaliar e começar a perceber, ok, sim senhor, isto é rentável, estamos com um bom ROAS, já vamos falar sobre o ROAS, o que é um bom ROAS, mas agora sim vamos começar a escalar, não é? E vamos começando, principalmente para pequenas e médias empresas. Grandes empresas, isto por norma é toma lá o feed e há dinheiro e vai, não há grande problema. A Vorten não anda a fazer uma estratégia de, ok, agora fizemos o iPhone 17S 360 vermelho, agora vamos passar para o iPhone S 360 negro, não é? Não, isto a Vorten não necessita de fazer isto, mas sobretudo as PMEs é uma estratégia muito boa por onde começar, ok? Porque em vez de começarem a gastar budget em barda, não é? Começam pouco a pouco e de uma forma otimizada, não é? A crescer e isso é muito mais sustentável, não é? Não em termos de ambiente, mas sustentável para a empresa. E estás a falar só em anúncios em Google, nem sequer estás a meter meta ao barulho. Não, é? eu estou a falar Não. em tráfego. Aqui Eu sim. vou meter Google e Meta. Sim. Mas Eu agora aqui nem estamos sequer no estou a Google. falar de meta, nem sequer. Porque meta lá está, o utilizador não nos diz na altura certa o que é que quer, como search, não é? E o ponto é este: é que mesmo que vocês tenham o pior anúncio do mundo, não é? Em search, se vocês tiverem um anúncio otimizado para a pesquisa, Sabes que a pessoa está à procura daquilo. ou seja, a probabilidade de conseguires uma conversão é sempre superior, não é? Agora, o preço também pode ser mais caro. E aí é que começamos a ver, quando olhamos para ROAS, por exemplo, em meta, e começamos a pensar, ok, agora vamos subir para display, ou vamos subir para meta, vamos subir para TikTok, não é? Ou seja, quando eu digo subir, estamos a subir mais no funil, não é? Ok, então agora vamos lá avaliar o custo por aquisição de cliente está superior em que plataforma, não é? Mas isso já é muito mais tarde. Então, Sim. mas a ideia é essa, é depois, a partir daí, começar a expandir para várias campanhas. Continua. É isso. Portanto, esse é o ponto. Depois, eu posso também dizer isto, ou seja, uma das formas é começarmos com campanhas ultra segmentadas. Mesmo se formos para display ou para TikTok ou para Facebook, não é? Principalmente quando as plataformas ainda não registram conversões ou não têm informação de conversão, não usem uma PIMEX, não usem uma campanha automatizada que precisa de conversões para se otimizar. Senão o que é que vai acontecer? O sistema vai aprender com o vosso dinheiro, não é? E nós queremos evitar isso. Vamos primeiro começar pequeno e depois, quando começarmos a ter conversões e termos pelo menos 60 conversões registadas nos últimos 30 dias, mais 1000 euros investidos, não é? Portanto, os dois fatores devem ser reais, não é? Portanto, aí sim pensem em campanhas automatizadas como uma PIMEX que estavas a falar, Miguel. Porque o ponto é isto: se as plataformas necessitam de informação para se otimizarem, vamos primeiro garantir que essas plataformas têm essa informação, tá bom? As campanhas ultra segmentadas são isso, que é, se eu sei que estas pessoas têm uma propensão maior para a conversão, então vamos fazer aqui à volta de Lisboa, ou vamos começar por Lisboa, ou vamos começar por Londres, ou vamos começar por bem, começar para Nova Iorque era ridículo, mas vamos começar por Manhattan, não é? Que também é enorme, mas o ponto é este, é irmos segmentando assim, porque imagina, por exemplo, Manhattan são o quê? 9 milhões de pessoas, se eu não estou em erro. É enorme um público, certo? Então mais vale nós segmentarmos para zonas onde as coisas estejam muito mais controladas e não vamos investir tanto, se calhar, do que começarmos logo a fazer para o mundo inteiro ou para o país inteiro. E a nível de KPIs de conversão? Em que sentido? No sentido de como é que tu Avalias uma boa escolhes- performance? Não, como é que avalias uma boa performance, mas como é que começas a escolher os KPIs? À medida que eles vão aparecendo no teu pixel? Bem, primeiro não confio em pixels para medir conversões. Portanto, aconselho a toda a gente a medir conversões offline também, porque é a forma mais segura que vocês têm de que essa conversão seja registada. E segundo, depois é olharmos para o valor, termos a certeza que a plataforma está a registar conversões e o valor dessas conversões, não é? Mesmo que esse valor seja fictício, adicione um valor associado, não é? Podem dividir, ok, o AOV neste momento está a 100 euros por cliente, não é? Onde é que até
até onde é que eu consigo chegar, não é? Isso pode ser uma boa próxima dica, que é esta questão, que é não ficarem no ROAS único de uma compra, não é? Ou seja, se a cada compra vocês obtêm 100 euros, não se fiquem pelos 100 euros. Se a vossa taxa de repetição de pessoa que volta à vossa loja é de 1.3, multipliquem, e as plataformas têm esta opção, vocês podem multiplicar o valor das conversões, multipliquem o valor das conversões. Então multipliquem por 1.3, porque então os 100 euros são 130. E vocês assim conseguem perceber que eu sei que, por norma, o meu utilizador médio volta 1.3 a cá, portanto à minha loja, então eu consigo otimizar e pensar naquele utilizador a um lifetime value e não numa aquisição única. Ok, e diga uma coisa, quando é que acham que se deve meter meta ao barulho? Eu tenho uma estratégia completamente diferente do Diogo, mas já te ouvi. Mas agora queria a tua opinião, Pedro. Mete lá a meta ao barulho. Eu acho que são dois tipos de tráfego diferentes, não é? Porque o de Google é intencional, há claramente uma intenção de compra, e o de Meta é um tráfego que chamamos de estimulação. Tu tens que estimular a pessoa a ir ao teu site, a querer aquele produto, então é um bocado por aí. Eu não te vou dizer qual é que é melhor ou não, mesmo independentemente dos casos, eu acho porque que não há melhor nem pior, são duas coisas tem duas diferentes. funções diferentes. Tem duas funções diferentes. Tirando a parte, tu no Meta também fazes remarketing, né? Tu, por exemplo, podes utilizar o Google para trazer pessoas com a intenção de compra, né? E depois podes utilizar o Meta só para remarketing. Exemplo. Porque eu acredito que numa estratégia destas a pessoa não compra a primeira. Ou seja, isto não é comida de cão. Comida de cão é estamos um ticket ali de 20 euros ou 15 euros e há uma necessidade tão imediata que eu tenho que comprar comida de cão, eu vou mandar vir, amanhã está cá e compro, e é na primeira visita. Existe uma alta probabilidade na primeira visita a pessoa fazer uma compra. Nestes que são um bocadinho mais ponderados, eu acredito mesmo nisto, acredito que a pessoa não compra a primeira. Então qual é que é a estratégia que nós estamos a implementar e que eu acredito que é que funciona melhor? É search, muito bem, Diogo, também com shopping, mas começar logo com shopping ao mesmo tempo, ok? Na primeira fase nós metemos o tráfego todo não metemos os objetivos da campanha para tráfego e não ainda para conversões, porque não os temos, não é? Nós depois chegámos aqui a um ponto em que começámos a ter 50 e tal, 60 carrinhos adicionados, pensámos, vamos agora trocar as campanhas todas para adições de carrinhos. E começámos a ter o custo por carrinho, nós começámos com 20 euros e passou para 5 euros ou uma coisa qualquer, ou seja, neste momento estamos a trazer muitos carrinhos. Mas acho que ao mesmo tempo, eu já meto nos meus clientes na angariação de leads, eu digo, na angariação de leads comecem só no Google e depois é que vão para a Meta muito mais tarde. Neste caso não, neste caso começámos logo com a Meta também. Para quê? Para o retargeting. Porque este tipo de cliente, ele precisa de apanhar com isto 10 vezes antes de comprar tipo item produto, de 600 ou 700 libras. A imagem não é? conta muito, não é? Nesse tipo de produto. Neste produto seria uma camisa, é isso? Não, só para dar um exemplo. Podem ser fatos, podem ser média, gama média alta, são tickets de 700, 800 euros. Opa, sim. Libras, quer dizer. Claro. Ou seja, todo aquele processo, por exemplo, dos testemunhos, pessoas reais com a roupa e tal e coisa, vem tudo mais numa ótica de retargeting, não é? Ou seja, nós na Meta, eu não acredito muito na Meta de apresentarmos uma oportunidade pela primeira vez à pessoa e a pessoa gostar daquilo assim, lá está, como estavas a dizer, é uma intenção completamente diferente. Não é que não aconteça e depende muito do produto, não é? Se o produto for de baixa gama, tipo uma Temo, e de repente aparece um sofá de gorila, há aquela coisa, tipo coisa de impulso de são 20 euros, olha que essa roda. Mas tu no Meta, neste caso, fizeste campanhas para conversão de compra? Ou... Temos diferentes campanhas já neste momento a funcionar. Tivemos umas inicialmente para tráfego, ok? Porque tivemos que fazer o mesmo processo, mas agora já estamos a fazer para carrinhos, porque ainda não temos de compra suficientes. Ou seja, o Pixel neste momento ainda não aprendeu o suficiente sobre clientes pagantes. Mas já pensaste em testar, fazer logo uma campanha direta para compra? Mesmo não tendo. Porque isto mas estamos a falar de coisas diferentes. Nós fazemos uma campanha de compra, mas depois o evento que escolhemos é o evento ainda do carrinho. Okay. E depois podemos, quando o de compra for disparado, ia dizer disparatado, quando for disparado vezes suficientes, vamos passá-lo para compra. Mas temos campanhas de shopping dentro do Meta, que é com o catálogo, já que temos o catálogo da feed carregada, etc. Que é um grande pincel. Não sei se vocês têm essa experiência nos Shopify ou não.
O Shopify é uma maravilha. Epá, aquilo há ali problemas, tu depois consegues-te a perceber que só tens 60% do teu catálogo carregado, há erros de feed e não sei o quê, tens de ir resolver erros. Eu não vou dizer a plataforma com que estamos a ter o problema para não ser aqui uma questão, mas temos campanhas tanto de catálogo como campanhas diretas para a categoria de produto, em que temos, por exemplo, tens 15% off nesta categoria específica, em que tentamos apanhar as pessoas dessa forma. Mas depois as campanhas de retargeting, que é um remarketing. Eu estava a colocar a questão, atenção, não sou nem pouco mais ou menos especializado em gestão de tráfego. Eu quero ouvir porque nós estamos a precisar de ideias. Porque nem sei como é que agora funciona muito o algoritmo do Meta, mas eu sei que antigamente uma estratégia que se utilizava muito numa fase inicial era, primeiro, campanhas só para compra, e o próprio evento também era o de compra. Porquê? Porque a Meta ia buscar os utilizadores que supostamente já fazem compras online. Sim, existe essa vertente na Meta. Se tu estiveres a otimizar para o evento de adicionar ao carrinho, ele vai buscar um leque maior de pessoas, porque vai buscar também as pessoas que têm tendência a adicionar ao carrinho. Então, como é uma marca nova, aquilo que eu faria, atenção, isto é mesmo com muito pouca experiência minha, porque nem sequer é a minha área de tráfego, era primeiro começar pela parte de, ok, vamos buscar a malta que tem tendência a comprar. Quando nós esgotarmos este público, então agora vamos buscar aqueles que adicionam ao carrinho, aliás, que iniciam um checkout. Depois disso, ir buscar os de adicionam ao carrinho, ou seja, é começar a abrir o funil aos poucos. Queres ir primeiro ao filé mignon? Exatamente, é isso, mas é isso mesmo. Sim, acho que é uma estratégia, e não sei se concordo 100% com ela por um motivo. Hoje em dia a maior parte de nós somos compradores online e já estamos identificados na Meta como compradores online, ok? Porque compras na Amazon, apesar de estás na Amazon, a Meta sabe que tu estás lá a comprar, não é? Sim, ou seja, por causa dos pixels estão espalhados por todo lado. Ou seja, não tenho a certeza se será o melhor caminho, mas vou falar com o meu Traffic Manager para ver se ele também mete assim. Então, porque o próprio algoritmo pode ir buscar pessoas mais qualificadas nesta fase inicial, é um bocado por aí. Acho que é um bocadinho aquilo que acontecia na Google, não é? Tu tentas otimizar logo para uma coisa de compra e o algoritmo vai aprender com o teu dinheiro a trazer-te esse resultado. Eu geralmente sou mais a favor de começamos as métricas de cima para baixo do funil. Mas é a minha opinião, eu posso estar errado sobre isto. Posso estar mesmo errado e se gostava mesmo. E acho que principalmente com lojas novas que não há tanta informação, não é? É isso, porque é que não há tráfego, mesmo, não há nada. Imagina, mesmo num pixel, o pixel de Facebook, pronto, eu não sei se as pessoas têm esta noção. O pixel de Facebook, por exemplo, registra todas as conversões, independentemente do utilizador ter vindo de Facebook apenas ou não. Então o que acontece? Ele aprende com todas as conversões, não é só com as pessoas que vêm do Facebook, está bem? E eu não tenho a certeza que toda a gente. Mal. É isso, eu não tenho a certeza que toda a gente saiba disso. Portanto, isso também ajuda a que o pixel consiga obter mais informação para vocês depois otimizarem as campanhas e as campanhas se otimizarem quando tiverem automáticas. Eu vou só adicionar aqui este último ponto que eu trouxe, que achei revolucionário na altura. Eu não sei porquê, porque pelo menos nunca tinha esta ideia. Que eu quando fazia campanhas para há muitos anos, para a FNAC, imaginem, eu adorava ter um ROAS de 10, não é? O que é um ROAS de 10? Portanto, a cada €1 que nós investimos, a venda traz um valor 10 vezes superior a esse €1. Portanto, eu invisto €1 e obtenho 10 de volta. Isso é o ROAS, no fundo, está bem? Return on Ad Spend. E eu adorava ter 10, não é? A média das minhas campanhas eram 10. Eu adorava, era um retorno incrível. As campanhas do Google Ads. Esse número na tua secretária. Eu fazia, não é? Uma vénia aquele número. 10. E eis que na palestra com este senhor que estava a ler que eu vos falei do livro, aliás, que tinha estas métricas, não é? O Ultimate Guide to E-Commerce Growth. Depois vou tentar deixar o link na página do podcast. Mas até que ele chegou e diz: não tenham um ROAS de 10. Não pensem que um ROAS de 10 é bom. Um ROAS de 10 é a oportunidade perdida. Quer dizer que vocês podiam estar a reinvestir esse valor, não é? Para conseguirem mais negócio, ok? Mais faturação. E eu nunca tinha percebido isso nessa ótica de, não sei, se calhar não, era a minha mente pouco capitalista da altura. Mas gosto de ROAS baixinho. Na minha ótica, eu nunca tinha percebido que era bom ter um ROAS de 3, por exemplo. Então o que ele aconselha neste caso do livro mas calma. era esse sentido. Mas calma.
Espera, Sim. já vais ao calma. Que é retirar esta ideia de que um ROAS de 10 ou um ROAS de 20 é o melhor. Porque um ROAS de 20 ou um ROAS de 10 pode ser demasiado elevado, quer dizer que poderias estar a reinvestir todo esse dinheiro a fazer mais crescer o para teu ir buscar negócio. mais Sim, Tá bem? mas atenção, isto é o problema das vezes dos gurus que mandam aí umas postas de pescada e depois o pessoal vai buscar aquele bocadinho. Eu ouvi uma vez um tipo qualquer da Apple ou da Amazon que disse: epá, nós aqui gostamos de falhar e tal e coisa. E depois havia os putos todos lá daquela cena das startups e tal, estavam a dizer: eu todos os dias gostavam de falhar em alguma coisa. Epá, não, atenção, é assim, é bom falhar para aprender e tal, mas o falhar não deve ser um objetivo, pá, não é? Um ROAS de 20 é bom, e pá, ok, um ROAS de 3 ou de 4 significa que tu estás a pegar no dinheirinho e estás a investi-lo, mas é só se estiveres a pegar no dinheirinho e investi-lo outra vez. Exatamente. E estás a puxar pela campanha, porque Sim. um O ROAS ponto era este, acho que é a mentalidade. Sim, mas é que falta a não é? outra parte do argumento. Então. Tu percebeste? Que é usar esse usar o lucro para ir buscar mais para ir buscar tráfego. mais. Não, mas o ponto, repara, Exato. e depois lembrem-se disto, com o isto é muito volume importante esta pioramos a confusão. ROAS, não é? É muito importante esta confusão, não fazerem esta confusão, que é o ROAS não é o vosso lucro, está bem? Que o Sim. ROAS é mediante as vendas, é sobre a faturação que vocês estão a ter na loja. A ideia só é sairmos desse ponto de que o melhor ROAS possível é o maior número possível. Não necessariamente, não é? E pensarmos que, ok, nós realmente estamos a ir buscar muito valor, não é? Será que conseguíamos reinvestir este valor e irmos para campanhas mais de awareness e ir buscar outros tipos de cliente? Baixávamos esse ROAS, mas realmente íamos conseguir buscar mais clientes para a nossa loja? Acho que E essa era a por isso ideia. Acho que com este pensamento, sim. Por isso é que aí é bom ter bem definido o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, né? Tu Sim, aí sabes perceber. se podes investir mais, se não podes, aí já não é tanto o Epá. ROAS, é o CAC, não é? E o LTV, Lifetime que é value, não perceber exatamente quanto é que custa trazer um cliente e quanto é que ele me dá ao longo do tempo de vida dele. Epá, se é positivo, boa, se não é negativo. Eu acho que este repeat rate, não é? Que é o cliente, quantas vezes o cliente médio compra connosco, não é? Se é só uma vez. Este 1.3 que eu estava a dar de exemplo ainda há pouco, eu penso que não é medido o suficiente. Olha, eu acredito no e-commerce a nível de contas. E pá, estamos a acabar aqui o nosso episódio e estamos a vai muito matar longe. as pessoas todas. Já devem ter ido todos embora. Começamos aqui com taxas e caraças. Mas eu acho que a nível de contas no e-commerce é perceber isto: é que a primeira compra raramente paga o preço de aquisição. Acho eu, na minha perspectiva, depende isto obviamente depende de cada, depende de cada Sim. negócio, de cada Negócios estão ticket e tal. dispostos a ter um CAC negativo, não é? Não é CAC negativo. A pagar por clientes, Exato. tipo, pagas e depois sabes que ao longo da vida vais recuperar o gajo, não é? E acho que acontece um bocadinho isso, e acho que no e-commerce a segunda compra e a terceira compra são as essenciais. A primeira, pá, é porreiro, mas é por isso que o serviço tem de ser mesmo muito bom. Muito bem. Olha, já estou cheio da tosse, já estamos a chegar ao final do nosso programa. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Olha, onde é que nós podemos encontrar online? Onde é que a malta aí pode seguir a tua comunidade? Então podem encontrar Instagram, Pedro Alfaiate, e YouTube, Pedro Alfaiate. Também tenho LinkedIn, mas não sou muito. Boa. Mas pronto, YouTube e Instagram, vão lá encontrar os E meus. no nosso grupo WhatsApp. Agora vão. Exatamente. Malta, por hoje é tudo. Subscrevam, vão a w.martinporidiotas.pt e tchau. Tchau. Marketing. Por idiotas.